Olá, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje para me ouvir falar sobre mídias sociais e produção de conteúdo. Muito obrigada pela sua atenção. Eu espero do fundo do meu coração que esse tempo que a gente vai ter aqui possa contribuir para aquilo que Deus tem para você nessa área e nesse universo digital. Então, eu sou a Letícia, eu sou publicitária, nasci em Brasília, sou apaixonada por Brasília, amo o Cerrado, mas eu moro hoje em Campinas, no interior de São Paulo. Eu não estou em Jocum em tempo integral, mas quem é da Jocum sabe que uma vez que você é jocumeiro, você é sempre jocumeiro. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a Jocum, desde que eu conheci. A minha história com a Jocum já tem quase 15 anos e atualmente eu faço parte da Jocum 360, da família da Jocum 360. Eu fiz a minha tese em 2008 na Jocum DF e em 2018 eu fiz a escola de audiovisual com o pessoal da 360. Então, de lá para cá, eu criei esse vínculo com essa base. Eu sou apaixonada por pessoas, eu sou apaixonada por histórias, mas eu prefiro ouvir histórias do que contar. Eu gosto de contar, mas eu ainda gosto mais de ouvir. E eu também sou apaixonada por esse ambiente digital, pelo mundo digital. Eu lembro que eu estava no começo da minha adolescência, quando eu percebi que as pessoas estavam usando a internet para se conectarem e para se expressarem. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz meu primeiro perfil no Orkut, foi em 2004. Foi logo que ele chegou aqui no Brasil e virou a febre que virou. Eu me lembro de ter ficado muito fascinado com a possibilidade de encontrar pessoas com as quais eu nunca teria contato, por exemplo, amigos de infância, pessoas com quem eu estudei quando eu era criança, e também encontrar pessoas que talvez eu não conhecesse, mas que tivessem alguma semelhança comigo, de algum gosto parecido, ou que eu me identificasse de alguma forma, e que talvez eu não conheceria de outra forma que não fosse ali pela internet. Outra coisa que me encantou com as redes sociais, e não só com elas, mas também com outras plataformas digitais, como blogs, foi a possibilidade de se expressar. Então, são essas duas possibilidades que a internet oferece que me fazem me sentir tão atraída por ela. A possibilidade de conectar com pessoas e a possibilidade de me expressar de uma forma autêntica. Antes das redes sociais existirem, isso era muito, muito mais complicado, tanto a conexão quanto a expressão. O poder de comunicação, o poder de voz estava na mão de pessoas muito poderosas que tinham dinheiro e contatos. Se você era um músico, você precisava ter uma gravadora para distribuir sua música, para divulgar, para produzir. Se você era um escritor, você precisaria de uma editora para poder publicar seu livro e assim por diante. Assim como filmes, assim como programas de televisão, você precisava de dinheiro e de contatos para produzir e distribuir o que você queria fazer. É lógico que ainda hoje esses meios são importantes e são realmente meios que alcançam muitas pessoas ainda, né? Mas não são os únicos. Existe a internet com todas as suas ferramentas e plataformas que possibilitam a conexão e a expressão de uma forma mais acessível, né? Então, as redes sociais trouxeram o que eu gosto de chamar de um acesso democrático. Isso significa que qualquer pessoa que está ali naquela plataforma digital tem as mesmas ferramentas e a mesma experiência e a mesma possibilidade de conexão que qualquer outra pessoa, independente do poder aquisitivo, da realidade que ela vive. Essa quebra de paradigma resultou em muitas mudanças na sociedade, na forma das pessoas se comportarem, se comunicarem, se relacionarem, consumirem, produzirem arte. Mas eu acho que a mudança mais importante foi que a partir daí, todas as pessoas que tinham acesso à internet tinham voz e tinham a possibilidade de se expressarem. E isso é um presente. Eu considero isso uma bênção, porque você tem ferramentas e plataformas para se comunicar com as pessoas com quem você quer conversar, com as pessoas com quem você quer falar. Mas também o fato de você ter voz significa que você tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que você está dizendo. Não importa quantas pessoas estão te seguindo, aquelas pessoas que te seguem, seja sua família, seja seus amigos, pessoas conhecidas ou pessoas que por algum motivo estão ali te seguindo, elas são influenciadas por qualquer coisa que você posta. Mesmo se é uma publicação que não tem intenção de nada, é só uma publicação que você quer fazer ali, sei lá, da foto do seu cachorro, de uma viagem que você fez, ou do tempo que você gastou com a sua família. De qualquer forma, tudo que você publica, de alguma maneira, vai influenciar as pessoas que estão te vendo. E isso é uma responsabilidade muito grande, principalmente para nós cristãos, que temos sempre uma mensagem para passar, né? Agora, para você ter noção de quão grande é esse ambiente digital, eu trouxe alguns dados com relação ao número de usuários de internet e de mídias sociais. Eu não sei se vocês sabiam ou imaginavam que existia tanta gente com acesso à internet e usando redes sociais como tem
Mas esses são os números. Então, olha lá. Temos quase 8 bilhões de pessoas vivendo no mundo, né? A população mundial é de quase 8 bilhões de pessoas. Dessas pessoas, 59% são usuários de internet. É mais de 4 bilhões de pessoas usando a internet. E 49% da população mundial é usuário ativo de redes sociais. É quase metade da população. É muita gente. São 3,8 bilhões de pessoas. Outro dado interessante, principalmente para a gente que está aqui no seminário de audiovisual, é o formato de conteúdo mais acessado pelos usuários de internet é vídeo. 90% das pessoas assistem vídeo online. Eu pensei que esse número fosse até maior. Eu nem sei o que os 10% de pessoas estão fazendo que não estão assistindo vídeo online, né? Mas é um dado muito importante para vocês que estão estudando audiovisual. É o formato mais acessado, isso significa que tem muita gente assistindo vídeos. Então, é uma ferramenta muito importante para a gente contar nossas histórias, né? As pessoas realmente estão assistindo vídeos e estão interessadas nisso. Depois de vídeos online, o que é mais assistido são os vlogs, que também são formatos de vídeo, afinal de contas, né? 51% dos usuários de internet assistem a vlogs. O que é o vlog? São aqueles vídeos, né, geralmente no YouTube, de pessoas em frente à câmera falando, dando sua opinião ou comentando sobre algum assunto da atualidade, como, sei lá, PC Siqueira, Felipe Neto fazem e tantos outros, né? Porque eles me vêm na cabeça primeiro porque foram os primeiros aqui no Brasil a, a, a produzirem esse tipo de vídeo, né? Mas olha só que importante a gente saber essa informação. A gente ter a consciência da nossa responsabilidade agora como produtores audiovisuais de produzir conteúdo para a internet que seja importante, que seja relevante para as pessoas. Agora, com relação às plataformas digitais, alguns números dos que são mais importantes para nós. O Facebook tem praticamente 2 bilhões e meio de usuários, o YouTube e o WhatsApp têm 2 bilhões, o Instagram tem 1 bilhão e o TikTok, que muitos de nós ainda estamos descobrindo, já tem 800 milhões de usuários ativos. Então, eu quis trazer esses dados também para que vocês pudessem entender o tamanho de cada uma dessas plataformas. O Facebook é gigante. Se a gente tem 3,8 bilhões de usuários de redes sociais no mundo e no Facebook a gente tem 2,5 bilhões de usuários, significa que mais da metade dos usuários de redes sociais mundial está no Facebook, né? Então, é uma plataforma que a gente tem que se atentar. A gente tem que prestar atenção nela na hora de pensar em produzir conteúdo. Bom, então agora alguns dados do nosso Brasil, né? Nós somos o quarto país com maior número de usuários de internet, atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos. A gente é o terceiro país que mais gasta tempo na internet, fica atrás apenas das Filipinas e da África do Sul. Para vocês terem uma noção, é uma média de 9 horas por dia, sendo que 3 horas e meia é a média de tempo gasto nas redes sociais. Então, o brasileiro fica 9 horas por dia conectado à internet e 3 horas e meia por dia conectado às redes sociais. Somos 150 milhões de pessoas conectadas à internet, é 71% da população brasileira, e 140 milhões de usuários de redes sociais, que é 66% da população brasileira. No Brasil também temos muita gente no ambiente digital. É importante a gente saber disso também, tá? Agora eu queria falar com vocês alguns elementos que eu acho muito importante quando a gente pensa a produção de conteúdo. E o primeiro deles é o conteúdo digital propriamente dito. Então, o que é o conteúdo digital, afinal de contas? O conceito básico do conteúdo digital é qualquer conteúdo que você consiga acessar com uma conexão de internet ou que seja um arquivo de computador que você tenha salvo no seu computador, no seu celular. Você não necessariamente vai acessar com a conexão de internet, mas que você vai ter ele salvo no seu dispositivo e vai poder acessar quando você quiser, mesmo se você estiver offline. E eu separei aqui 4 elementos que eu acredito que sejam fundamentais para a gente criar formatos de conteúdo, que são os vídeos, os áudios, as imagens e os textos. Com esses 4 elementos, a gente consegue formar uma variedade muito grande de formatos de conteúdo. Eu listei alguns deles aqui: filmes, série, vlog, música, audiobook, podcast, fotografia, ilustração, GIFs, design gráfico, stories, textão. E o textão não é só no Facebook mais, tá? Tem muita gente fazendo textão no Instagram. E-book, infográfico, notícia, blog, playlist, newsletter, curso online, listas, jogos, aplicativos e por aí vai. Às vezes a gente tem contato com determinados formatos de conteúdo, aqueles que a gente gosta de acessar ou aqueles que vêm mais fácil para a gente,
E aí é difícil da gente prestar atenção nos outros formatos. Por isso que eu achei importante trazer para vocês perceberem as possibilidades na hora de você criar o conteúdo. E eu coloquei a palavra criatividade ali porque eu realmente acho possível a gente criar outros formatos de conteúdos, talvez que nem existam ainda a partir desses elementos. Eu vou até dar exemplos para vocês mais para frente, quando eu trouxer algumas referências, tá bom? Tenham a consciência de que existem muitos e muitos formatos de conteúdo, e no momento que você for pensar no seu conteúdo, tente pensar em formatos diferentes que não necessariamente são os formatos que você consome, porque às vezes isso pode contribuir muito para a qualidade do seu conteúdo e para o alcance dele também. O conteúdo digital tem se mostrado o principal meio para alcançar público nos dias de hoje. Muitas marcas já perceberam isso, muitos profissionais, muitas personalidades têm usado o conteúdo para alcançar público, para conseguir novos clientes. E por que que o conteúdo é tão importante para esse objetivo? Porque ele não só comunica, ele também educa, ele informa, ele entretém, ele transforma e sensibiliza o público. Então ele é muito, muito eficiente para todos esses objetivos, tá bom? Agora falando um pouquinho sobre posicionamento. Esse termo eu trouxe do marketing. Existe dentro do marketing o termo posicionamento de marca, que basicamente é como a marca quer ser vista, como ela quer ser lembrada pelo público. Esse é um dos parâmetros principais para elaborar todo o planejamento de comunicação. Então, por que que é importante para a produção de conteúdo a questão do posicionamento? É exatamente para a gente, como produtor de conteúdo, saber como a gente quer ser visto pelas pessoas, pelo nosso público, as pessoas que vão consumir aquilo que a gente está produzindo. Eu vou dar um exemplo que acabou de me vir na cabeça, bem simples. Se você é alguém que está na Jocum, que gosta de dança, que sabe dançar e que quer usar a dança como um instrumento mesmo para manifestar o reino de Deus, então esse pode ser o seu posicionamento. Missionário ou uma missionária que quer usar a dança e a arte como uma maneira de manifestar o reino de Deus. E esse vai ser um parâmetro para você planejar o seu conteúdo. A partir desse posicionamento, você vai poder criar conteúdo sobre missões, sobre dança, sobre arte, sobre a relação dessas coisas com a nossa fé e por aí vai. Vocês entendem por que é importante o posicionamento na hora de planejar o conteúdo? Ele vai ajudar muito que você tenha uma direção mais certa sobre os assuntos que você vai abordar e vai possibilitar que o seu assunto seja mais relevante, tá bom? Um outro elemento que eu quis trazer para vocês também é a definição de nicho. E o que é o nicho? O nicho é quando você segmenta o seu público de uma forma bem específica, para que você consiga conversar com eles de assuntos específicos que é do interesse desse público. Isso vai permitir que o seu conteúdo seja mais relevante ainda para essas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um canal no YouTube sobre minhocário. É uma coisa super específica, é um nicho bem segmentado. Criação de minhoca. E sei lá, vamos supor que no mundo existam 200 pessoas interessadas nesse assunto. E aí você tem no seu canal, lá no YouTube, 200 inscritos. Isso significa que você tem 100% de alcance e 100% de relevância. Todas as pessoas que têm interesse nesse assunto estão lá no seu canal. Isso é importante porque a gente precisa tirar da nossa cabeça que número de seguidores é a coisa mais importante do mundo, sendo que não é. Lógico que é legal você ter um alcance grande de pessoas, mas é muito mais importante que aquelas pessoas sejam pessoas interessadas naquilo que você está falando. Então, a definição do nicho é importante para que você consiga falar com essas pessoas de uma forma que aquele conteúdo vai fazer diferença na vida delas. É lógico que, a princípio, é muito difícil a gente definir super certinho o nicho que a gente vai trabalhar. Isso pode ser um trabalho de algum tempo, não é a curto prazo, sabe? E conforme você for produzindo conteúdo, você vai entendendo melhor qual é o seu nicho. Então não se preocupe em definir isso super definido agora, até porque o nicho também pode ir mudando conforme o tempo vai passando, né? Mas se você já tiver em mente um público específico que você quer conversar, então já comece a trabalhar pensando nisso. Quanto mais específico e mais nichado for o seu público, você vai ter uma comunicação muito mais eficiente com ele. E isso traz a gente para esse termo da relevância. A gente precisa pensar em fazer sempre um conteúdo relevante, porque assim a gente vai conseguir se comunicar da melhor forma com as pessoas com quem a gente quer conversar.
Para a gente ser relevante, a gente precisa ser autêntico. O nosso conteúdo precisa ser verdadeiro. A gente sabe disso, nós somos cristãos e a gente sabe da importância da gente se comunicar com integridade. As pessoas querem ver verdade. Todo mundo que consome conteúdo quer, no fundo, ver autenticidade e verdade naquilo que elas estão consumindo. Para a gente ter autenticidade no nosso conteúdo, é preciso que os outros elementos que a gente já conversou sejam desenvolvidos também, certo? Comunidade. Comunidade é uma das coisas mais importantes mesmo na hora da gente pensar em conteúdo. E por quê? A comunidade, a formação de uma comunidade, a criação de uma comunidade é um resultado de um conteúdo de qualidade. Quando você faz um conteúdo que é importante para aquela audiência, para aquele público, é muito natural que se construa uma comunidade ao redor desse conteúdo, desse assunto que você aborda. E a sua responsabilidade é nutrir essa comunidade com mais conteúdo, com mais informação, com mais daquilo que você já está fazendo. E talvez vocês já saibam disso, mas é muito importante lembrar que fazer parte de uma comunidade não é conversar sozinho, é dialogar. Isso significa que aquela comunidade que está ao redor do seu assunto, do seu conteúdo, quer dialogar com você, você faz parte dela. Então não adianta você querer só falar, você também precisa ouvir. É importante você criar um diálogo com as pessoas que te acompanham. Isso vai trazer mais engajamento delas em relação ao que você está falando. E isso vai fazer com que o seu conteúdo faça mais sentido ainda para ela. Então, lembrem-se sempre de dialogar com as pessoas. Ouçam o que elas têm para dizer e engajem com elas também quando elas procurarem você para conversar, seja como for. Então, lembrem-se sempre disso, tá? Nunca é um monólogo, sempre é um diálogo. E já que a gente está falando da sua audiência, é muito importante você entender quem é o seu público e definir quem é o seu público. Com quem você quer conversar? Quem são essas pessoas? Façam essas perguntas. Quem é essa pessoa? Quantos anos essa pessoa tem? O que ela faz da vida? Ela sonha com o quê? O que ela gosta de fazer? O que ela não gosta de fazer? Quais são suas dores? Quais são os seus problemas? E aí, façam outras perguntas do tipo. É isso, vocês precisam entender quem é o público de vocês. Por exemplo, se você quer falar com um adolescente que frequenta uma igreja, você vai precisar entender quem é esse adolescente, como ele se comporta, o que ele quer fazer da vida dele, como que é a relação dele com os pais, como que é a relação dele com os amigos, como é a relação com a igreja. Ele serve na igreja? Ele não serve? Quais são as dores? O que faz esse adolescente sofrer? O que faz esse adolescente ter medo? Quais são os sonhos que ele tem? Quais são os anseios? Quais são as dificuldades? As crises? Quanto mais a gente entende o nosso público, mais eficiente é a nossa comunicação com ele. E é muito importante você saber quais são as perguntas que esse público está fazendo, quais são as dúvidas, quais são as dores, o que ele está clamando. Ele está clamando pelo quê? A pessoa com quem você quer conversar está clamando pelo quê? E uma pergunta muito importante para se fazer em relação ao seu público é onde ele está? Em que plataforma ele está? Porque pode ser que você esteja aí pensando em fazer, sei lá, seu conteúdo para o Instagram, mas o seu público não está lá. Às vezes ele está lá no Facebook ou ele está lá no TikTok. Então, onde está o seu público? Onde estão as pessoas com quem você quer falar? Lembre-se de se perguntar isso, de analisar essa questão para vocês também serem assertivos na hora de escolher em que lugar vocês vão publicar o conteúdo de vocês. A partir do que você definiu a respeito do seu público, você vai definir sobre quais temas você vai falar. Então, vamos supor que o seu público sejam mulheres recém-casadas, que tiveram filhos e que frequentam uma comunidade de fé e que trabalham e, enfim, conciliam todas essas coisas na vida dela. Então, você pode definir que você vai falar sobre a mulher no trabalho, sobre maternidade, sobre casamento, sobre vida com Deus e sobre vida em comunidade, ou sobre servir na igreja, sobre vocação. Aí você conseguiu definir 5 temas que têm a ver com o público com quem você quer conversar. E dentro de cada tema desse, você tem vários assuntos, vários formatos de conteúdo que você pode produzir sobre várias coisas dentro desses temas específicos. É por isso que é importante a gente entender com quem a gente está falando, para a gente poder falar o que tem a ver com a vida daquela pessoa. Definir o tema é uma coisa super estratégica para você produzir conteúdo, senão você vai ficar perdido, você vai falar cada hora de uma coisa, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, você vai falar sobre alguma coisa que talvez não seja importante para aquela pessoa que está te acompanhando, e assim você vai acabar se perdendo na estratégia do teu conteúdo. Então, definam temas, tá? É como se fosse
editoria de jornal. Sabe como tem o caderno de política, o caderno de lazer, o caderno de cultura? É a mesma coisa, você vai definir as suas editorias e dentro delas você vai falar sobre diversos assuntos. E depois que você definiu e pensou em todos esses elementos, você vai fazer o seu calendário de conteúdo. O calendário de conteúdo é muito simples, é um calendário onde você vai preencher com as informações que você vai publicar naquele dia. E aí você vai ter detalhado um planejamento de conteúdo. Isso vai te ajudar com o quê? Vai te ajudar na hora de produzir esse conteúdo. Porque vamos supor, a gente está em junho e aí você começa a pensar e elaborar um calendário para as publicações de julho. Por que é importante ter esse tempo para planejar? Porque você precisa também produzir esse conteúdo. Porque aí você vai ter um cronograma de produção e depois um cronograma de publicação, certo? Se planejem, tá? É muito importante o planejamento. Porque com planejamento você consegue ter frequência. Eu até deveria ter feito um slide aqui para frequência, porque a frequência na publicação do conteúdo é muito importante também. As pessoas que estão te acompanhando, elas vão querer sempre receber o teu conteúdo. É importante que você seja consistente e frequente com as publicações, com as produções, com aquilo que você está fazendo. Agora, gente, eu queria compartilhar com vocês algumas referências de projetos digitais e produtores de conteúdo que eu acho bacana para a gente analisar, para vocês verem como exemplo de tudo que a gente conversou aqui e para a gente falar um pouquinho sobre as plataformas também, tá bom? A primeira plataforma que eu queria mostrar para vocês é o Facebook, né? Tão conhecido por todos nós. O Facebook tem essa aba aqui, que é o Facebook Watch, que ele é o concorrente do YouTube. E eu descobri uma coisa muito interessante há uns meses atrás. Eu vou até compartilhar o artigo aqui com vocês, a página que está aberta com o artigo, porque nesse artigo ele está em inglês, né? Ele está dizendo que tem muitas pessoas que produziam conteúdo para o YouTube e que trocaram o YouTube pelo Facebook Watch. E tem gente que produz muito conteúdo lá para essa aba do Facebook. Por que eles fazem isso? Aqui ele está dizendo, ó, você é capaz de crescer a audiência muito mais rápido. Para alguns criadores, o Facebook Watch bate, né, é melhor do que o YouTube. Vence o YouTube. E eles explicam aqui, né, alguns motivos. Primeiro que é muito fácil de compartilhar. Vou voltar aqui para o Facebook Watch. É muito fácil de compartilhar um vídeo. O Facebook é muito mais ágil nessa questão do compartilhamento do que o YouTube, né? Porque no YouTube a gente tem que pegar o link, mandar lá no WhatsApp ou em algum outro lugar para as pessoas verem. E aqui no Facebook é muito, muito mais fácil de fazer isso, né? Então, por isso que ele diz que crescer a audiência aqui no Facebook Watch é muito mais rápido. E na matéria também fala de uma moça que faz vídeos de receita. Ela diz que o público dela está no Facebook, não está no YouTube. Então, para ela faz muito mais sentido ela fazer receita no Facebook, porque as pessoas com quem ela fala estão no Facebook. É aquilo que eu falei, da gente saber onde está o nosso público. Outra coisa que é muito interessante, eu vou aqui em programas. Eu estava assistindo aqui o da família Bieber, né? Eles têm vários programas de conteúdo originais, de audiovisual aqui originais do Facebook. Eu não tinha noção de que eram tantas. Eu conheci o Red Table Talk da Jada Smith, né, que é a mulher do Will Smith, a filha deles e a mãe dela. E é um programa de tipo um talk show, né, um programa de entrevistas e tal, é bem interessante. E conhecia o programa dos Biebers aqui, mas eles têm muita produção. Então, é super promissor, assim, você produzir audiovisual para publicar aqui no Facebook, é muito, muito interessante. Agora a gente está aqui no YouTube e eu vou mostrar para vocês dois canais que tem um nicho super segmentado e tem aqueles elementos sobre os quais a gente conversou. Não sei se vocês conhecem a Nath Finanças, mas ela tá aí super em alta. É uma menina. Eu vou aqui no sobre pra gente ler sobre ela. Ó, prestem atenção. Veja como é super segmentado assim o público dela. Você que é pobre, baixa renda e quer aprender sobre educação financeira sem frustrações, vem comigo. Me chamo Natália, tenho 21 anos e sou estudante de administração. Eu achei muito legal, ela pôs missão. Ó. Esse canal foi criado para ensinar educação financeira
de uma maneira fácil e prática para quem nunca estudou ou não entende do assunto. Essa, essa frase aqui é super legal para quando ela cria conteúdo, saber qual é o direcionamento do conteúdo dela. Ela vai fazer conteúdo que eduque as pessoas, né, com relação à vida financeira de uma forma fácil e prática. Então é muito fácil para ela pensar em conteúdos quando ela tem esse tipo de coisa definido. Público-alvo: baixa renda, trabalhadores que ganham um salário mínimo, estudantes, desempregados e estagiários. O público super definido também super importante quando ela vai pensar em se comunicar com ele na hora de fazer conteúdo. Objetivo: todos os meus inscritos saírem do vermelho, utilizando seu dinheiro da melhor forma possível e mantendo a saúde mental e financeira. Então, olha que legal. Eu acho o trabalho dessa moça super incrível. É muito fácil o público dela se identificar com ela. É um nicho super específico. É um assunto que está super em alta. As pessoas estão muito preocupadas com a educação financeira. Ela fala com uma linguagem super fácil, especificamente para quem não entende nada do assunto. E ela fala sobre a baixa renda, né? A situação de baixa renda. Então, ó, ela falando aqui sobre auxílio emergencial, e enfim, o canal dela é um grande exemplo de um conteúdo super bem feito, super com um segmento super específico, falando a língua do público dela. O trabalho dela é muito bom. Acompanhe a Nath se vocês querem se inspirar em fazer um conteúdo relevante pra caramba, super interessante. Um outro canal que eu achei legal trazer para vocês, eu descobri esses dias esse canal, é esse aqui, ó, Diário do Entregador de iFood. Olha que coisa mais interessante. Esse cara fez um canal e ele faz vários vídeos sobre como é ser um entregador de iFood. E assim, com certeza deve atrair um monte de curioso. Eu confesso que não vi nenhum vídeo, mas estou super curiosa para ver. Mas tem muito entregador de iFood, de outros aplicativos, que deve assistir muitos vídeos dele, né? E eu achei muito bacana, uma ideia genial e super específico, super segmentado. Ele tem público, ele tem mais de 30 mil inscritos. E achei muito bacana. Bom, pessoal, agora eu vou pro celular, porque eu vou falar um pouco do Instagram e do TikTok, vou mostrar algumas coisas interessantes que tem aqui dentro dessas plataformas, tá? O primeiro perfil que eu queria mostrar para vocês é o perfil do Felipe Pacheco. Na realidade, o perfil dele não tem nada de super inovador aqui, mas ele é um publicitário que trabalha com estratégia digital e faz mais um monte de outras coisas. E ele acabou se tornando um expert em stories. Deixa eu só mostrar um pouquinho o portfólio dele de stories. Vocês não vão conseguir ouvir o áudio porque está aqui no meu fone. Mas olha que bacana. Ele é muito criativo com os stories dele. Ele usa vários aplicativos para criar esses stories, mas tem muitos stories que ele faz. Esse aqui, por exemplo, poderia facilmente ter sido feito apenas com ferramentas que o próprio Instagram oferece. A plataforma já tem um monte de recurso lá nos stories que você pode usar de uma forma criativa para fazer seus stories diferentes, legais, interessantes. Isso é muito bacana também para engajar pessoas, tá? Então, o Felipe é um cara super criativo e virou realmente uma referência em se tratando de stories. E aí, por causa disso, o Felipe criou o curso de stories. Eu comprei o curso dele, por isso que eu tenho acesso ao Instagram, mas é um Instagram fechado, porque o curso inteiro está aqui dentro do próprio Instagram. Cada cor dessa é um módulo do curso, e aqui no IGTV ele pôs os vídeos das aulas. Tá vendo? Cada cor é uma aula, é um módulo. Cada módulo tem várias aulas. E a aula é assim, é ele falando, às vezes, andando na rua, mas aí ele ensina a usar stories, ele, enfim, não ensina só a técnica, mas ele fala bastante de questões de conceito também, de criatividade, até de marketing, de posicionamento, enfim, essas coisas mais do marketing mesmo. E é um curso bacana, só que assim, o mais interessante desse curso é realmente o fato dele estar aqui no Instagram. É um formato de conteúdo que o próprio Felipe criou. Eu realmente não sei, eu acredito que deve ter outras pessoas fazendo isso, mas até então eu não conhecia ninguém e o Felipe provavelmente também não. Isso com certeza saiu da cabeça dele, ele é super criativo e é um projeto muito legal. E é uma referência aí também para a gente pensar em outras maneiras, até de pensar em cursos online, né, e tudo mais.
O Felipe Pacheco também fez um projeto muito interessante com essa moça aqui, com a Letícia Mello. Ela tem um estilo de vida bem interessante, enfim, tem uma comunidade de pessoas que acompanham ela por causa do estilo de vida dela. Ela viaja muito, ela fala bastante sobre isso. E aí as pessoas sempre perguntavam muito para ela como que ela vivia, como que ela fazia tudo que ela fazia, como que era o estilo de vida dela. E aí ela escreveu um livro sobre isso. E o mais interessante é que ela não publicou esse livro da forma convencional. Ela, junto com o Felipe, resolveram publicar esse livro no Instagram. E olha só que bacana o que eles fizeram. O projeto, então, tem 360 posts fixos e mais de 10 horas de vídeo. E ele está separado em 22 capítulos. Aqui ela mostra um pouco do feed, como é que tá. Também dividido por cor, cada cor é um capítulo. E aí aqui dentro tem o IGTV com vários vídeos, tem vários textos dela, enfim. Todo o livro dela está aqui dentro do Instagram. É um Instagram trancado, então eu não comprei, então eu não consigo acessar, como vocês podem ver aqui. O valor não é muito acessível, mas também um projeto super bem feito, tá? Eu acho até que o valor é o valor que eles tinham que eles têm que cobrar mesmo. Mas é um projeto também que eu acho maravilhoso. Um livro dentro do Instagram, que eles chamam de InstaLivro. Lembra quando eu falei para vocês de vocês usarem a criatividade para criarem outros formatos de conteúdo? É isso que esses caras estão fazendo. O Felipe fez isso com o curso dele e ele fez isso também com o livro da Letícia. Eu não poderia deixar de falar desse projeto aqui para vocês. Esse Instagram aqui é o Instagram da Eva. A Eva é personagem de uma história de ficção. Ela é uma menina da Hungria que viveu, né, a família dela, todos eles são judeus e ela é a história dela vivendo a época do Holocausto. Por que é importante para quem estuda audiovisual? Para vocês que são produtores de audiovisual agora. A série contando a história dela tá toda aqui no Instagram e tá aqui nos stories. Olha que coisa mais legal. O mais interessante é que é uma série super bem produzida, vocês podem reparar no figurino, na direção de arte, né, de modo geral, na atuação, é muito, muito bem produzida. E ela é toda na linguagem de stories. Reparem que tem a localização, tem hashtags, é como se fosse o Instagram da Eva. Então é muito, muito interessante e conta a história dela e da família dela. Olha só, ela tipo postando a foto do crush, ela na escola, enfim. Olha a produção, olha quantas pessoas. Eu acho esse projeto maravilhoso, vale muito a pena, principalmente vocês que são produtores de audiovisual, terem isso aqui como referência para, de repente, por que não produzirem coisas assim também, nesse formato, com essa linguagem, pensando nos stories, pensando nessa outra plataforma, né, que, sei lá, não é um YouTube, por exemplo, ou Vimeo, essas plataformas de vídeo, né? Então, para a gente encerrar aqui no Instagram, eu vim no perfil da Capricho para mostrar um documentário que eles produziram, pensando na plataforma mesmo, porque é um documentário todo na vertical. E por que é interessante vocês terem essas referências? Porque eles pensaram no melhor formato para essa plataforma. É lógico que o Instagram recebe e aceita vídeo na horizontal também, mas para a experiência do usuário é muito mais interessante um vídeo na vertical, porque é assim que a gente acessa o Instagram, a gente não precisa ficar virando o celular e tudo mais. Bom, o TikTok ainda é um mundo a ser explorado por mim. Eu confesso para vocês que ainda não estou muito por dentro do que está acontecendo aqui, mas de uma coisa eu sei. A gente às vezes pode olhar para ele achando que é um conteúdo super bobo, porque aparentemente ele é, mas tem tanta gente usando, tem tanta gente aqui dentro que nós, como produtores de conteúdo, que queremos fazer conteúdo que seja interessante, e as próprias marcas também já estão olhando para o TikTok desse jeito, precisa olhar para essa plataforma, entender como é que é a cultura, como as pessoas têm feito conteúdo, como existe uma cultura já aqui dentro. A gente precisa entender como é que ela funciona para a gente poder fazer conteúdo que converse com as pessoas. Eu achei legal trazer esse aqui do Starbucks, essa moça trabalha no Starbucks e fica fazendo receita das bebidas. Essa aqui não, deixa eu pegar um. Fica fazendo receita das bebidas lá da loja, né? E ela tem muita gente acompanhando ela, tem quase 2 milhões. Eu tenho certeza que o Starbucks está patrocinando o conteúdo dela. Isso se isso aqui realmente não for uma conta corporativa, né? Um perfil corporativo do próprio Starbucks. Mas é muito interessante, porque tem a linguagem toda do TikTok,
mas está divulgando a empresa de um jeito interessante, que as pessoas engajam e tudo mais. Outro perfil interessante aqui no TikTok é esse aqui da ONU, que é o trabalho deles com refugiados, né? Eles também usam a linguagem do TikTok, né? Tem que ser para conseguir engajar com as pessoas que estão aqui dentro. Mas é um jeito super legal de conscientizar a respeito do trabalho que eles fazem, conscientizar as pessoas sobre essa realidade que é a vida dos refugiados, né? E eles estão aqui fazendo conteúdo que tem muito alcance, tem muita gente acompanhando, assistindo os vídeos dele. Tem quase 1 milhão já. Para a gente encerrar aqui o TikTok, eu achei esse perfil dessa base de Jocum, achei legal mostrar para vocês, porque eu sei que tem muita gente da Jocum aqui que trabalha na comunicação de suas bases. Já pensaram em fazer um perfil do TikTok para a base de vocês? Eu acho super interessante. Primeiro, porque é divertido, fala com o jovem, tem muito jovem aqui dentro. Segundo, porque é um jeito de você mostrar o dia a dia da base, divulgar as escolas, os eventos e conseguir alcançar mais pessoas, né? Dá para fazer conteúdo relevante, mesmo que seja aqui dentro do TikTok, que a gente às vezes acha que só cabe um conteúdo bobo, né? Mas não, é muito possível. A gente precisa ser criativa, a gente precisa ser intencional, a gente precisa pensar de maneira estratégica. O público de vocês está aqui no TikTok, então você precisa fazer um perfil no TikTok e fazer conteúdo aqui dentro, tá bom? Olha, eu teria muito mais coisa para falar para vocês e para mostrar para vocês de exemplos de gente que está fazendo conteúdo bacana por aí. Fiquem atentos, procurem essas pessoas para se inspirarem, tenham as referências de vocês, façam conteúdo de forma intencional, de forma missional. A gente tem muitas ferramentas, muitas plataformas na nossa mão para poder fazer conteúdo para manifestar o reino de Deus no ambiente digital. Eu tenho certeza que Deus quer isso da gente, senão a gente não estava aqui falando sobre isso. Espero que tudo que eu falei aqui tenha ajudado vocês, pelo menos um pouco, a pensar nessa possibilidade de fazer conteúdo para a internet. Eu estou super à disposição, todos os meus contatos estão aí, podem me procurar para tirar dúvida, para a gente conversar mais sobre esse assunto. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas, alguns materiais que eu acho interessante ali no Google Sala de Aula, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção, isso aqui foi um desafio para mim, mas eu estou muito feliz de ter compartilhado um pouquinho do que eu conheço desse assunto com vocês. Espero que tenha sido bom. Muito obrigada pela sua atenção, a gente se vê.